Criança com a doença mão, pé, boca e a família não afasta da escola. O que fazer? Bom, primeiro a gente precisa entender que a doença mão, pé, boca, né, ou a síndrome mão, pé, boca, ela não tem um período de isolamento definido na literatura. O afastamento dessa criança da escola, ele depende muito da avaliação do pediatra e normalmente é quando se completa 24 horas sem febre, sem medicar para febre, que ela está liberada para voltar, desde que ela esteja em bom estado geral, se alimentando bem, ativa, porque algumas crianças podem até cessar a febre, mas ela pode ter feito uma série de lesões na garganta, como a herpangina, que é prima da mão, pé, boca, e está com muita dificuldade de deglutição, está recusando alimentação, está recusando hidratação. Então, mesmo que ela esteja sem febre há 24 horas e sem medicar para a febre, ela ainda não está apta para voltar porque ela não está conseguindo nem se alimentar. Então ela vai para a escola e vai ficar sem se alimentar, pode piorar o seu estado geral. Então a gente não se prende tanto a período de isolamento, a valor de temperatura, a gente olha para o estado geral da criança. E recortando especificamente, né, para mão, pé, boca, não há um período de isolamento definido. Então o que existe é avaliar o bom estado geral da criança para retorno. Aí algumas escolas falam, tá, mas se não tem afastamento, como é que a gente vai prevenir o surto? Porque daqui a pouco a gente tem várias crianças da mesma turma contaminadas. É o que a gente mais escuta, né? E eu imagino que é por isso dessa pergunta. Então aqui precisa ficar claro uma coisa. O vírus Coxsackie, por exemplo, que é o transmissor da mão, pé, boca, ele pode ser transmitido pelas fezes da criança por até 10 semanas. Não existe literatura nenhuma no mundo que vá afastar uma criança por tanto tempo. Então, muitas vezes o surto está mais relacionado ao processo do cuidado do que a doença propriamente. Mesmo que a gente afastasse essa criança, por exemplo, por 7 dias, quando ela retornar, toda evacuação que ela apresentar tem o vírus que é transmissor da doença. Então, se não houver uma boa higienização das mãos, né, após o procedimento de troca de fraldas, a limpeza adequada do trocador, o uso de saneantes adequados durante o processo de limpeza de trocador, né, a lavagem das mãos da criança, mesmo o bebê, depois que troca as fraldas, tem que higienizar as mãos, né? O começo, meio e fim do processo de cuidado, sem contaminação. E claro, a gente está falando aqui de princípio sanitário, mas sem deixar de levar em consideração o cuidado pedagógico, a importância que a higiene tem dentro de uma proposta pedagógica. Fortalecimento de vínculo, olho no olho, nomear as partes do corpo. Então não é um cuidado mecanizado, é um cuidado humano, mas ele tem começo, meio e fim para a gente não ferir as barreiras sanitárias. Senão, de fato, a gente contamina todo mundo da turma, até os próprios educadores. Então, a doença mão, pé, boca, né, a síndrome mão, pé, boca, ela está muito mais relacionada, né, ao surto, ao processo de cuidado, que pode ter ali falhas, do que a receber a criança que ainda está em período de transmissão. Agora, claro, conversar com as famílias e deixar orientado que a criança deve voltar quando ela estiver em bom estado geral e de preferência 24 horas sem febre, sem medicar para febre.